Fala pessoal, eu sou o Júnior e esse é mais um vídeo do Casal Investidor, onde ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E eu sei que o Nubank tem uma legião de fãs, todo mundo é fanático, adora o Nubank, e eu não tenho nada contra o Nubank em si. Inclusive eu acho a questão do 100% CDI, que eu acho que foi aí que começou um tempo atrás, foi muito bom para acordar as pessoas da rentabilidade ruim que elas tinham nos bancos, por comodismo, e fazer muita gente migrar para o Nubank e para outras contas digitais também, tá? Isso foi muito bom. Além da praticidade do aplicativo, que todo mundo elogia, então eu acho muito legal. Então assim, para usar o Nubank para contas do dia a dia, coisas do dia a dia, movimentações, eu acho tranquilo, não tenho nada contra. A minha questão é usar o Nubank para reserva de emergência. Eu não deixo a minha reserva de emergência lá. E esse vídeo é para te explicar o porquê, te passar o meu racional para que você tome decisões mais conscientes. Porque a maioria das pessoas não está ligada no que eu vou te falar hoje, beleza? Então, depois da vinheta. Vamos lá, o Nubank tem a NuConta, que é a conta corrente, tem a opção guardar dinheiro e tem a opção de você investir em RDB para formar sua reserva de emergência. Os três rendem 100% do CDI, então rentabilidade show de bola. Os três têm liquidez diária, perfeita para reserva de emergência, mas o risco é diferente. Quando você deixa o seu dinheiro, seja na NuConta ou usando a opção guardar dinheiro, o seu dinheiro está investido em títulos públicos, então o risco é o risco do governo federal. Já quando você deixa o seu dinheiro da reserva no RDB, por ser um título de renda fixa e esse dinheiro ficar misturado com o patrimônio do Nubank, você tem a garantia do FGC. E então é um risco um pouquinho maior que a garantia dos títulos públicos. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu já gravei um vídeo que eu vou deixar aqui no card, recomendo você olhar, que eu analiso melhor cada uma dessas três opções, beleza? Mas independente dessas três opções, o problema mesmo está no Nubank. Calma, não me mata ainda. Respira, eu vou te explicar, calma. A questão é o seguinte, no geral, as pessoas elas cometem um erro na hora de escolher o melhor investimento para sua reserva de emergência, porque elas pensam primeiro em rentabilidade, ou na verdade a maioria só pensa em rentabilidade e ignora liquidez e risco. E eu entendo que o Nubank, essa coisa do 100% CDI, isso pesa e chama a galera. Mas o erro vem do fato das pessoas não conhecerem um conceito muito importante, que é o tripé das finanças, que é justamente rentabilidade, risco e liquidez, como se fosse um tripé, eles se equilibram. A ideia desse conceito é que quando você ganha mais em uma coisa, você perde em outra. E aí se a rentabilidade é boa e se a liquidez é boa, a gente só pode perder na segurança. E mesmo tendo a garantia do governo federal, porque seu dinheiro está em títulos públicos, ou tendo a garantia do FGC, o risco, na verdade, ele está no Nubank em si. Isso porque ele ainda é uma startup. Ele ainda está consolidando o seu negócio e o risco dele é bem maior do que o risco de grandes bancos ou de bancos menores ou bancos digitais menores. E aí, para você visualizar melhor isso, a gente vai usar um site chamado Banco Data. Muita gente não conhece esse site, mas ele tem dados sobre a saúde financeira de mais de 400 instituições financeiras do Brasil. Então, toda vez que você for investir em algum título de renda fixa, e aí o Nubank tem opções de renda fixa, você tem que pesquisar sobre essa instituição, no caso Nubank, ou qualquer outra, no Banco Data. Então, se você quer investir num CDB, um banco emitiu esse CDB, você joga o nome do banco lá. Se você quer investir em LCI e LCA, a mesma coisa, alguma instituição, um banco emitiu essa LCI e LCA, você pesquisa sobre a saúde financeira no Banco Data. E aí ele tem vários indicadores, como índice de Basileia, índice de imobilização, mas o principal é você bater o olho no histórico de lucros. Só que no caso do Nubank é um histórico de prejuízos. O Nubank foi inaugurado em 2013, mas o Banco Data só tem dados a partir de 2017, que foi inclusive o ano que o Nubank criou a NuConta. E de 2017 até agora, o Nubank tem tido prejuízos crescentes, todo ano tem um prejuízo maior. E a explicação deles é que eles têm feito mais investimentos para crescer e as despesas operacionais têm aumentado com o aumento da base de clientes. E aí a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: será que eu consigo dormir tranquilo sabendo que a minha reserva de emergência está numa instituição que ano após ano só tem prejuízo? Será que com mais bancos digitais aparecendo, toda hora é um banco digital novo, concorrente do Nubank, será que o Nubank vai conseguir sobreviver? E aí só para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui na tela o prejuízo do Nubank e os lucros de três grandes concorrentes do Nubank. Lembrando que hoje o Banco Data está só com dados parciais de 2019, mas enquanto o Nubank teve 237 milhões de reais de prejuízo em 2019, o Banco Inter teve 55 milhões de lucro. O Agibank teve 31 milhões de lucro e o PagSeguro 395 milhões de lucro.
E aí, mesmo mostrando isso aí, muita gente não aceita que o Nubank tem um risco maior que outras opções, outras instituições, tá? E geralmente as pessoas são aquelas pessoas fanáticas pelo Nubank e tal. Tudo bem, mas a gente está falando de reserva de emergência, que é a base para os seus investimentos. Depois de formada a sua reserva, você vai investir em outras coisas, como fundos imobiliários, como ações, e desde o princípio você tem que tirar a emoção, você não pode torcer para uma instituição, para uma empresa, para um fundo imobiliário, nada disso, tem que ser racional e colocar em primeiro lugar o risco e entender o tamanho desse risco para você tomar uma decisão melhor para os seus investimentos. E é por isso que eu não deixo a minha reserva de emergência no Nubank. E aí, já para te ajudar, sendo já bem franco, a minha estratégia é o seguinte: o que eu faço para a reserva de emergência é deixar um mês dos meus gastos na poupança e todo o restante no Tesouro Selic. Então, se você tem 6 meses, fica um mês na poupança e o restante no Tesouro Selic. E aí muita gente fica histérica: deixar dinheiro na poupança é burrice, você é um idiota, pelo amor de Deus. Mas, gente, é só um mês, tá? Um mês fica na poupança. A poupança ela paga 70% da Selic. É abaixo do que o Nubank paga, 100% do CDI. CDI e Selic são quase iguais. Então eu perco um pouquinho na rentabilidade, e esse pouquinho ele é muito pouco mesmo, principalmente quando você está num período como agora, que a Selic está muito baixa. Você está falando diferenças aí, sei lá, de R$5 no ano, R$10 no ano, dependendo do tamanho desse um mês que fica na poupança, né? Só que eu perco rentabilidade, mas eu ganho em outras coisas. A poupança tem uma liquidez muito alta. Por exemplo, se você compara a poupança com o Nubank, no Nubank você tem o seu limite lá. Quando você vai fazer um saque, você tem um limite de 5% sobre o seu limite. Então, o seu limite do Nubank, do cartão é de R$1.000, você só pode sacar R$50. Muita gente não lembra disso. Na poupança, eu posso fazer saques muito maiores. Tem outra questão também, que a rede 24 horas, que é aquela rede de terminais, onde você pode fazer o saque, ela cobra R$6,50 para saques pelo Nubank. Além disso, na poupança eu não tenho preocupação com fazer TED, emitir boleto para pagar, é muito mais tranquilo. E aí, de novo, por mais que eu perca um pouquinho na poupança, no todo, na minha carteira de investimentos total, não é isso que faz diferença, porque eu tenho um mês só na poupança, eu tenho grande parte no Tesouro Selic, só que meus investimentos mesmo, que é da onde vem a rentabilidade, estão em renda variável, e lá eu vou ganhar em fundo imobiliário, em ações, 150% do CDI, 300% do CDI, 1000% do CDI, então a rentabilidade tem que estar lá, entendeu? Reserva de emergência é para a gente dormir tranquilo, ter segurança, ter praticidade e liquidez. E claro, cada um é livre para deixar a sua reserva de emergência onde quiser. Eu só quis trazer para você o meu racional para te gerar mais consciência sobre os riscos no Nubank para a reserva de emergência, para você tomar uma decisão mais consciente. Para que se você falar, não, eu vou deixar minha reserva lá, tudo bem, está consciente do risco, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Se você chegou até o final, muito obrigado. Curte o canal aqui, se inscreve e bons investimentos. Valeu!